Um grande shalom a todos os nossos irmãos que nesta noite estão em conexão conosco, onde temos este propósito, este objetivo de falarmos da palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe em mais uma programação, onde o Espírito Santo venha abrir a sua palavra aos nossos corações e abrir o nosso entendimento para compreender a sua palavra e que possamos ter um maravilhoso e proveitoso tempo na presença de Deus neste momento. Nós temos uma escritura, a qual nós vamos fazer leitura nesta noite, encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 60, em conformidade com aquilo que anunciamos. A nossa escritura, Isaías capítulo 60, versículo 1, nós leremos desde o primeiro versículo, que nos diz assim: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Esta escritura, isto é o profeta Isaías, na inspiração do Espírito, falando de uma luz que viria, falando da luz do Senhor, falando da luz de sua palavra, e é por esta luz que nós estamos aqui, este dia ao qual nós estamos vivendo. Nós passamos por um tempo de negritude, um tempo de trevas, um tempo onde houve os sete períodos da noite e aonde a Igreja de Deus passou por todos esses períodos, mas chegaria o tempo em que a noite seria passada e o novo dia raiaria, e nós estamos vivendo hoje debaixo da luz deste novo dia. E nós queremos tomar para fundamentação de nossa conversa nesta noite, de nossa palavra, a mensagem do nosso profeta que Deus nos enviou. Encontra-se na mensagem Hoje tem se cumprido esta escritura, de 19 de fevereiro de 1965. O profeta nos fala desde o parágrafo 29, nós lemos assim: O Messias mesmo, de pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia, concernente a si mesmo, e logo dizendo: Hoje tem se cumprido esta escritura. No entanto, não o puderam captar. Que grande tragédia seria isso! Porém, sucedeu, e assim tem sucedido muitas vezes. Como pode suceder? Foi naturalmente como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Esta foi a causa. Os crentes, naquele dia, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então, Jesus não pôde, não pertencendo a nenhuma de suas sociedades ou ordens, se encontrava excomungado deles e, por conseguinte, não o podiam identificar com o seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém devia de haver falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece a qualquer cristão, quando sua vida identifica as mesmas coisas o cristão deve fazer. Olha que coisa! Ninguém deveria de ter falhado em reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o Messias, porque a Escritura falava dele e a Bíblia tinha anunciado todos os livros que a igreja dispunha até então, que eram a Torá,
as leis do Senhor, o livro, o Pentateuco, os livros proféticos, tudo isso falava a respeito do Senhor Jesus Cristo, de sua vida, de seu ministério, vindicando desde o seu nascimento, vindicando toda a sua vida até a sua morte, e tudo isso estava registrado nas Sagradas Escrituras e ninguém era para deixar passar desapercebido. Mas o profeta está nos dizendo porque os seus líderes, porque os fariseus, os saduceus, os seus sacerdotes haviam os instruído a não dar tanta atenção assim à palavra, e ele veio, tomou o livro, leu o livro, onde encontra-se no próximo capítulo, o qual nós estamos com a nossa Bíblia aberta nesta noite. Lemos em Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 61, está ali a Escritura falando sobre o Messias, quando ele viria, onde a Bíblia diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus Cristo tomou a Bíblia, tomou o livro do profeta Isaías, leu esta Escritura e disse: hoje tem se cumprido estas Escrituras perante os vossos olhos. E eles não reconheceram, e eles não viram, e eles não compreenderam, e aquilo lhes passou por alto, e aquilo eles interpretaram, quem sabe, como uma soberba, um desvario doutrinário da parte do Senhor Jesus Cristo, e não puderam reconhecer o cumprimento da palavra no seu dia. Não puderam ver a Escritura em forma de letras sendo vivificada e se tornando carne, e se tornando viva naquele momento, sendo cumprida, sendo consumada perante os seus olhos. Eles não puderam identificar, e o profeta nos está fazendo menção a respeito dessas Escrituras, a respeito deste momento onde eles não puderam identificar ao Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 30, ele continua dizendo: ele se pôs de pé ali e disse: hoje tem se cumprido estas Escrituras ante vossos olhos. Quão claro e sobressaliente, no entanto, aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete. E cada Escritura tem um significado múltiplo e uma revelação múltipla. Por exemplo, diz na Bíblia: do Egito tenho chamado meu filho. Refere-se a Jesus. Se você faz uma busca, encontrará também que se refere a Jacó, na mesma Escritura. Jesus foi seu filho maior. Jacó, em verdade, foi seu filho, que chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências o dizem assim, porque esta era a Escritura a qual se referia. Então, ali temos uma dupla explicação e tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. Assim também é hoje em dia, porque estamos em tão grande alvoroço e as pessoas falham em reconhecer a verdade de Deus, porque há demasiadamente interpretação da palavra de Deus feita pelo homem. Deus não necessita que ninguém lhe interprete sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Deus disse ali no princípio: haja luz, e a luz apareceu. Isso não necessita interpretação. Disse também: uma virgem conceberá, e assim sucedeu. Isso não necessita de interpretação. A interpretação da palavra vem de Deus, quando Ele a vindica e prova que assim é. Sua interpretação é fazendo com que chegue a cumprimento. Essa é a interpretação de Deus. Porém, nós entramos e misturamos os sistemas humanos, e quando isso sucede, a coisa já não está bem alinhada. Sempre tem sido assim. Porém, todavia, penso em quão tremendo foi aquela ocasião. Pense nisso. O Messias ali, por que lhes passou por alto?
porque os seus próprios líderes, as quais deveriam de haver conhecido ao Messias, os quais deveriam de haver estado bem entendido nas Escrituras, que deveriam de haver ter tido conhecimento das Escrituras, foram os que degradaram a esse homem. Disseram, em primeiro lugar, é filho ilegítimo. Nós não creríamos em tal coisa, e mesmo anos depois, nós não creríamos em tal coisa. Morreríamos pelo privilégio de dizer, ele foi o filho nascido de virgem. E chegará o tempo, algum dia, quando as pessoas que vemos ao Senhor fazer em nosso meio hoje, os homens nas eras por vir, se é que há, morrerão pelas verdades faladas hoje, o terão que fazer quando vier a marca da besta e se não permitir o evangelho desta maneira. Quando se levar a cabo esta grande união de igrejas, o qual está quase a ponto agora mesmo para formar a Igreja Universal, você terá que selar o seu testemunho com o seu próprio sangue para crer nisso. Lhe convém crer agora. Que coisa! As verdades refutadas hoje, que as pessoas não creem, que as pessoas dizem que isso não é exatamente assim, não é exatamente desta maneira, chegará o tempo em que elas morrerão por estas verdades. Chegará o tempo aonde a noiva será raptada, e isso nos leva a São Mateus capítulo 25, quando a Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram insensatas, loucas. Quando veio o esposo, as 5 prudentes estavam com as suas lâmpadas preparadas, estavam com suas lâmpadas acesas, com azeite em suas vasilhas e foram levadas com o esposo. As 5 loucas, imprudentes, elas não tinham azeite o suficiente. Isto está apontando para aquilo que vai acontecer quando sucederá o rapto, então a igreja noiva retornará ao lar e passaremos na glória 3 anos e meio das ceias das bodas do Cordeiro. E aqueles que ficarem darão as suas próprias vidas pela verdade que hoje refutam, pelas verdades que hoje não dão a devida atenção. E o profeta nos diz, lhe convém crer agora. Seria melhor dar atenção ao que o profeta está nos dizendo, ao que a mensagem que nós temos recebido. Quão grandiosa é a mensagem que nós temos recebido nesse dia. Não é apenas um apêndice de algumas mensagens, uma coleção de mensagens. Eu tenho esta coleção de mensagens, então eu tenho a coleção de mensagens desde fé, substância, até comunhão, e eu tenho todas elas em minha prateleira. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, nós termos estes livros na prateleira. É muito bom nós termos estes livros em nossa casa, mas estes livros devem se tornar vida em nossa vida. Estes livros contêm verdades que nos dão fé de rapto, que nos dão fé de transladação, que não é apenas a história do profeta que pregou ordem, que pregou conduta. Ele de fato pregou ordem, pregou conduta, todas essas coisas o profeta nos pregou e nos ensinou, porque cabia a ele restaurar, segundo Malaquias capítulo 4, restauraria, assim como Elias lá, antes de que o Senhor respondesse com fogo, Elias restaurou o altar. Da mesma maneira, o nosso Elias restauraria e restaurou todas as coisas. Mas, além de restaurar, ele veio para revelar. O profeta, no livro das Eras, quando está fazendo referência ao mensageiro, ele mostra esses 2 trabalhos deste mensageiro, a última era da igreja, dizendo ele restauraria, segundo Malaquias capítulo 4,
ele restauraria. Mas também, segundo Apocalipse capítulo 10, versículo 7, ele revelaria as verdades ocultas. E em outra mensagem, ele diz, quando está pregando sobre os selos, ele vem e nos mostra que estas verdades, mistérios divinamente reveladas, é o que dá-nos fé de transladação, é o que nos rapta, nos tira desta dimensão. Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. O Irmão Branham está fazendo referência, quando ele mostra que há um homem aqui que está fazendo a luz, que um homem aqui que pode acender a luz. Ele toma a história daquela equipe de crianças que foram para visitar uma mina. Então, elas entraram em um pequeno trem, e desceram até lá embaixo, na mina, e chegando ali, aquele homem que estava os conduzindo, aquele guia, ele disse: aqui é muito escuro aqui embaixo. Eu vou desligar a luz por um momento e vocês vão ficar impressionados com a escuridão que é aqui embaixo. E ele pegou então e foi lá e desligou a luz. E estava ali, naquela caravana, estava uma pequena menina e o seu irmão ao seu lado. E quando aquele homem apagou a luz, o guia veio ali e apagou a luz, ela ficou histérica, desesperada, começou a gritar. Então o seu irmãozinho chegou até ela, ali naquela escuridão, e disse: irmãzinha, se acalme, se acalme. Há um homem aqui que pode acender a luz. E isto é o que aconteceu conosco, é isso que o Irmão Branham nos prega nesta mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Quando nós descemos a esta negra era de Laodiceia, e nós não víamos nada na frente, não víamos mais nada, havia sido apagado a luz, mas houve um irmão mais velho que veio e começou a nos mostrar: há um homem aqui que pode acender a luz. Este é o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa mensagem, desde o parágrafo 114, nós lemos desta maneira: então, porque rejeitaram eles o Messias? Porque eles rejeitaram essa luz? Aqui está a palavra que eles sabiam que ia acontecer. Porém, quando a palavra foi manifestada para mostrar que a palavra de Deus fora cumprida, compare isto com hoje. Está vendo? Quando ali escrito na palavra o que ocorreria, então por que estes homens rejeitaram? Mestres, porque eles estavam vivendo num clarão de uma outra luz. Isto mesmo, eles estavam vivendo num clarão. Isto mesmo que eles estão fazendo hoje. Eles estão vivendo, a razão por que eles rejeitam é porque eles estão vivendo num clarão de uma outra luz. Está vendo? Agora, eles estavam vivendo num clarão do que Moisés dissera. Eles afirmaram. Eles estavam vivendo num clarão daquilo que uma outra era tinha passado. E este é exatamente o motivo hoje porque esta mensagem de que Jesus Cristo ainda é o mesmo é rejeitada, porque as pessoas estão vivendo em clarões de outras eras. A mesma razão, eles a rejeitam. Agora, nós notamos, e Webster diz que um clarão é como que uma falsa luz. Um clarão é uma falsa luz. É a mesma coisa de um clarão, como uma miragem na estrada. Você desce a estrada, muitos de vocês que dirigem carros, e olhe para baixo à sua frente. Quando você vê aquele sol no chão, ele reflete uma luz como uma miragem. Parece que há uma água por toda a parte da estrada. Mas
quando você chega ali, não há nada ali, é somente uma miragem falsa, o clarão de uma luz verdadeira. É isto que o diabo está fazendo hoje. Está mostrando às pessoas uma miragem, um concílio de igrejas, um grupo de denominações, as quais vêm a ser falsas. Por quê? É porque há uma luz real brilhando. E se essa luz real não estivesse brilhando, uma miragem não poderia estar ali. A luz real brilha, e é isso. Eles estão vivendo num clarão de uma outra era, de uma outra coisa, pois ela atingiu e passou adiante. Agora, um clarão, esta miragem é falsa, é um clarão do sol. E é assim mesmo, eles fizeram a mesma coisa, um falso clarão da verdadeira luz. E agora verificou-se que ele era a verdadeira luz, ele era a luz, porque sabiam eles que ele era a luz? Como se podiam saber que ele era a luz? Porque a palavra que foi prometida foi manifestada através dele. Então, ele era a luz desta palavra falada. Amém? Oh, isso quase me faria um batista pentecostal gritar. Note, pense nisso. Um clarão, veja, vivendo num clarão. Porém, quando a verdadeira palavra está vivendo, esta é a luz, aquilo que Deus disse. Não é o cenário ao qual nós estamos vendo, ao qual as pessoas estão vivendo em um clarão, vivendo de um clarão, vivendo de uma luz, de uma era, vivendo de uma luz, de uma estação que já passou, de algo que ficou ali atrás. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegar à plenitude. Mas se a pessoa fica para trás, ela vai vivendo de um clarão, de algo que já passou. Um clarão dos dias de Martinho Lutero, um clarão dos dias de João Wesley, um clarão do tempo pentecostal, e tentando reviver o pentecostalismo, quando há uma luz brilhando, há uma verdadeira luz, uma luz de hoje brilhando, mas a pessoa está vivendo de um clarão, de uma era que passou, está tentando encontrar energias do alimento de ontem, do alimento que já se passou. O alimento é verdadeiro. Você se alimentou, eu me alimentei, nós nos alimentamos ontem. Mas do que serviu a comida de ontem? Ela serviu. Se ontem eu não tivesse me alimentado, hoje não estaria aqui. Então precisou eu me alimentar até aqui, mas aquele alimento de ontem me serviu, me nutriu ontem. Para hoje, preciso de um alimento de hoje. Caso contrário, a minha visão se ofuscará, eu não vou conseguir ver direito, os meus sentidos vão baixar e algo vai acontecer no meu organismo indicando muitos sinais de que eu não me alimentei hoje. Não adianta eu ter na prateleira, não, aqui está o alimento, aqui tenho muito alimento. Este alimento que está na prateleira é o alimento de amanhã, ele não me nutre. Ele não me serve, na prateleira ele não me serve. É algo que está para o dia de amanhã. Aquele alimento que já foi, que foi de ontem, também não me serve. O que eu preciso, aquilo que em São Mateus capítulo 6, Jesus ensina os seus discípulos. Vós, meus discípulos, quando orardes, orareis assim. Ele vem ensinando a orar e ele diz: vocês devem pedir desta maneira: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos do pão nosso de cada dia, hoje, a porção que Deus enviou para este dia. O alimento de ontem não nos nutre. O alimento de amanhã
é o alimento de amanhã, o amanhã ainda não chegou, eu preciso do alimento de hoje, eu preciso da comida de hoje, eu preciso da luz de hoje, preciso receber a luz de hoje, porque é o que vai clarear o meu caminho, é a luz de hoje, a palavra que Deus tem nos enviado para este dia. Em Cristo é revelado em sua própria palavra, o profeta nos diz, a partir do parágrafo 77, ele nos diz assim: vem, através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa. Então ele veio através dos pés, Lutero. Voltou através de Wesley, então os pentecostais, as línguas e os lábios, vem. Agora está no olho profético de Malaquias 4 e assim por diante. E agora não há nada restante para isto vir, porém ele mesmo para entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. A seguinte é a inteligência, e nós temos nenhuma inteligência própria, é a dele. Vem, nós temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Ele não pode fazê-lo, é Deus, ele mesmo. Vem e está chegando a um lugar, ele tem dirigido o corpo através de todo o caminho. Então, o corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado, como Adão fez no princípio, ou melhor, como Adão no princípio. Vê você como Deus vem trabalhando? Existiu o tempo onde a unção estava ali para os pés. Depois veio a unção, veio crescendo e assim por diante. E nós tivemos a unção na era da evangelização, na era de Martinho Lutero, onde foi os braços, as obras, homens levantados por Deus para percorrer o mundo evangelizando e levando a palavra de Deus. Era a era dos braços, chegou a era da voz, chegou a era das línguas, o tempo pentecostal, o tempo das línguas. Então, esse era o tempo pentecostal. Chegou mais acima, depois de passado o tempo pentecostal, Deus enviou um profeta, a era profética, onde um profeta poderia se parar na plataforma e ver com nitidez, com clareza, o que tinha passado na vida de uma pessoa há 20 anos atrás. Era a era da visão. Aquele homem ali na frente, ele poderia olhar exatamente o que aconteceu, olhar ao redor, ler ali no jaleco do médico o seu nome e poder ver tudo o que estava acontecendo. Era a era profética, era a era dos olhos, mas tem crescido, e depois dos olhos só resta a mente. E é nesse momento em que nós estamos vivendo na era da mente. Como disse o apóstolo São Paulo, vós tendes a mente de Cristo. Nós estamos vivendo neste momento onde a mente de Cristo tem vindo sobre sua noiva, a mente de Cristo tem vindo sobre a sua igreja, e é dessa palavra que nós nos nutrimos. É disso que nós nos alimentamos, é para isso que nós vivemos. Para trazer a cumprimento a palavra deste dia. A palavra deste dia nem mesmo é Malaquias capítulo 4, nem mesmo é Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Porque a palavra para este dia, ela deve ser encarnada, ela deve estar em carne. A palavra de Malaquias capítulo 4, a palavra de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, se fez carne. Sim, se fez carne, se cumpriu em um homem chamado William Marion Branham. Mas a palavra deste dia, ela transcende Apocalipse 10, verso 7. Ela desce e vem até Apocalipse capítulo 10, versículos 8 ao 11, onde tem uma noiva na terra,
tomando este livro, um João na terra tomando este livro e se alimentando dele, tomando este livro e comendo. Então, a palavra desta era, deste dia, do momento em que nós estamos vivendo, não é tão somente Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta. Nós recebemos a mensagem profética, nós recebemos esta mensagem. Mas esta mensagem, ela está nos levando a uma posição. Esta mensagem está causando uma transformação dentro de nós. Então, é muito mais do que nós termos em nossas congregações, termos uma foto do profeta de Deus, que foi tirada em Houston, Texas, em 1950, janeiro de 1950, no Coliseu, aquela foto que aparece sobre ele, a coluna de fogo. É mais do que nós termos ali na parede uma imagem a respeito da estatura de um varão perfeito, das 7 eras da igreja, de termos até mesmo a foto da nuvem. Sim, é mais do que isso. É tomar tudo isso e ser encarnado em um povo e ser colocado dentro de um povo. Porque a palavra só é luz quando ela se torna carne. E ela foi luz através do profeta, quando se encarnou no profeta. Mas hoje ele espera pela nossa perfeição. Ele descansa esperando pela nossa perfeição. Agora, cabe a nós tomar a nossa escritura, não a escritura do profeta. A escritura do profeta já está cumprido. Já está cumprido, é impossível de que alguém tome este lugar, porque isso já se tornou carne. Isso já está consumado. Malaquias capítulo 4 já está consumado. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 já está consumado. Mas nós estamos vivendo nesse tempo onde Deus está nos colocando nesta plataforma de rapto, nos colocando nesta plataforma de arrebatamento. E o que nos leva a esta plataforma de arrebatamento é mais do que apenas receber o profeta. Nós precisamos receber a mensagem do profeta. E a mensagem do profeta são estes 7 selos revelados. A mensagem do profeta é esta mensagem que nos dá fé de rapto, nos dá fé de transladação. Sim, Deus, isto colocaria toda a Bíblia em uma confusão, quebraria o primeiro mandamento e faria um Deus pagão de 3. O Mombrana está falando sobre misturar as coisas. Isso simplesmente arruinaria a Bíblia de uma maneira errada. Agora, aquilo é somente uma coisa. Quando cada escritura na Bíblia tem a mesma aplicação, você tem que colocá-la em seu lugar e aplicá-la lá de uma maneira errada. Você pode fazê-lo Deus em uma era e na era seguinte fazer dele uma história, ao aplicá-la de uma maneira errada. Então, você não deve aplicar mal as Escrituras. Ele é Deus o tempo todo. Se você faz dele hoje um Deus da história, o que era lá atrás e não é ele o mesmo hoje, o que você fará com Hebreus capítulo 13, versículo 8? Vem, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, então veja o que isto faria. É isso, e isso tem feito. Isto já foi feito. O faz negar sua própria palavra para extraviar as Escrituras. Ao deslocar as Escrituras, você poderá colocar o seu corpo junto de uma maneira errada. Os pés onde deveria de estar a cabeça, ou algo. Exatamente o mesmo como, em outras palavras, você poderia ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés, você poderia ter ou mesmo Wesley ensinando a mensagem de Lutero. Você pode ter agora, em nossa era, ensinando os pentecostais, a mensagem pentecostal. Vê a confusão em que isto estaria?
Os pentecostais já mostraram sua cor. Os de Lutero já mostraram a sua. Foram para a denominação. Isso morreu bem lá. A era acabou. Lá foi aquilo. Compreendamos a grandeza disso que o profeta está nos trazendo. Ele está dizendo, a era de Lutero já terminou. A era de Wesley já terminou. A era pentecostal já terminou. Agora, não é porque a era de Lutero já terminou que nós invalidamos a santificação, a justificação. Não é porque a era de Wesley já passou que nós invalidamos a santificação. Não é porque a era pentecostal já passou que nós invalidamos os dons, invalidamos a cura divina, mas o que o irmão Branham está nos mostrando é que não é desta luz que nós estamos vivendo hoje. Isso é o caminho da luz, mas nós estamos vivendo em uma outra era. Isso já passou. A mensagem que nós recebemos para esta era vai muito além do que cura divina, vai muito além do que de ordem e conduta, muito além disso. Deus não nos enviou um profeta e o Filho do Homem não se manifestou para apenas nos mostrar ordem e conduta. Fez parte da jornada, ordem e conduta, fez parte da jornada, a justificação, a santificação, os primeiros dons, faz parte, ainda estão operando no meio da igreja, os primeiros dons, são tudo, os dons genuínos são provenientes de Deus e ainda estão em operação no meio da igreja, os dons genuínos de Deus. Mas nós estamos vivendo em uma outra era. Nós estamos vivendo na era do rapto, nós estamos vivendo na era do Filho do Homem, nós estamos vivendo em um outro tempo, a preparação para o arrebatamento. Nós estamos nos nutrindo desta mensagem, onde o profeta diz assim, nós nem mesmo tínhamos fé para a cura divina. São necessários estes 7 selos revelados, é isto que vai trazer fé de rapto, é isto que vai trazer fé de arrebatamento da igreja. O que traz fé de arrebatamento para nós é nós olharmos para a Escritura e nós nos vermos dentro da Escritura. É você encontrar o seu papel, é nós encontrarmos o nosso papel, nos alocarmos dentro da Escritura, você encontrar o seu endereço nas Escrituras, assim como João, aquele que batizava, João Batista, encontrou o seu endereço nas Escrituras, quando ele veio e começou a pregar às margens do Rio Jordão, e estava ali aquele homem pregando, e chamava a atenção das pessoas, e mandaram interrogá-lo, perguntar a ele, quem és? Você é o Messias? Ele pôde se centrar dentro das Escrituras, mostrar o seu endereço dentro das Escrituras e dizer, eu sou a voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Ele sabia o seu endereço nas Escrituras. Isto fez dele o profeta preciso que foi, onde ele encontrou o seu endereço dentro das Escrituras. É isto que a palavra veio nos trazer nesta hora, nos mostrar o nosso endereço dentro das Escrituras, para que eu e você saibamos qual é o nosso lugar dentro das Escrituras, saibamos o propósito de estarmos aqui, o propósito de recebermos uma mensagem profética. Nós temos recebido esta mensagem profética, mas não apenas para nós admirarmos o que aconteceu há 50, 60 anos atrás na vida do profeta, como se desenvolveram as coisas, e nós termos alguns livros a respeito da vida do profeta, e nós termos as mensagens impressas, muito mais do que isso. É para nos apontar o caminho, para que nós encontremos o nosso endereço dentro das Escrituras. Tudo aquilo que aconteceu lá atrás está nos indicando o caminho. E nós não podemos viver de um alimento de ontem, nem tampouco de um alimento de amanhã, mas Deus tem enviado o pão de cada dia,
Deus tem enviado a palavra de cada dia, Deus tem enviado a luz de cada dia. Mensagem Shalom, parágrafo 88. A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias, quando o mundo foi criado e olhado para baixo, e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito a mim: em que dia você iria querer viver? Eu diria agora mesmo. Esta é a hora que a igreja entrou, é a mais excelente, pouco antes da vinda do noivo. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria de estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vivificado entre eles. Em que estação você gostaria de viver? O profeta disse: eu gostaria de viver nesta era, na era onde o rapto aconteceria. Se fosse externado isso para outras pessoas, talvez não teriam a mesma opinião. Eu queria viver nos dias dos apóstolos, eu queria viver naquele tempo. Não existe um tempo mais bíblico do que o tempo em que nós estamos vivendo. Não existe um tempo mais precioso do que o tempo em que nós estamos vivendo. Todos os santos, de todas as eras, desejaram viver neste tempo. Desejaram ouvir o que você ouve, ver o que você vê, viver na estação em que nós estamos vivendo. Porque nós recebemos a promessa que nós não dormiremos, que nós seremos transladados. É para isso que Deus enviou a mensagem que nós recebemos nesta era. É para causar fé de rapto, é para causar fé de arrebatamento na igreja. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti, a luz desse dia. Isaías foi a luz do seu dia, Noé foi a luz do seu dia, porque ele tinha a palavra manifestada, e é o Evangelho. As palavras da Bíblia para este dia é a luz do dia. Que glorioso é o tempo em que nós estamos vivendo. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque a luz do Evangelho tem vindo até nós. É isto que tem feito os nossos corações rejubilar, transbordar de alegria. É isso que nós pregamos, é isso que nós cantamos. Que maravilhoso é nós podermos cantar sobre o que nós estamos vivendo hoje. Deus ter levantado dons em nosso meio e podermos cantar a mensagem do profeta. É isso que nós cantamos, mensagem Shalom, parágrafo 88. É isso que nós cantamos. A verdadeira igreja do Deus vivo está pegando fogo, porque temos recebido a luz do Evangelho, a luz da palavra, a palavra para este dia. Como disse o profeta, Noé foi a luz do seu dia, Moisés foi a luz do seu dia. E hoje, quem é a luz? Cristo é a luz, mas caminhe na luz e você se tornará a luz. Nós somos a palavra deste dia, nós somos a palavra manifestada, e a palavra manifestada é a luz. A luz de Deus chegou, a palavra luz é novamente vindicada para que você possa ver as manifestações da promessa de Deus para este dia. Examine as Escrituras, nelas cuidareis ter a vida eterna. Elas testificam do dia em que estamos vivendo. Qual é a luz do dia? O que a Bíblia prometeu para este dia? Veja que horas são. Não é de se admirar que Jesus os repreendeu por não crerem em João. Ele era a luz, porque o profeta disse que ele viria, e lá estava ele, a luz manifestada. Eles não viram isso, não entenderam isso, acharam que ele era o Messias e acharam alguma outra coisa, e esta outra coisa falharam em ver isso.
Jesus veio 2 vezes, 2 luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. 2 luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Estava ali João Batista fazendo a sua obra de precursão e fazendo o trabalho que Deus o havia comissionado para fazer. De repente veio o ministério do Senhor Jesus Cristo, começa a se desenvolver, e João, tendo conhecimento da palavra, sendo um profeta, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Porque 2 luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Porque Deus tirou o seu profeta de cena, porque ele foi a última luz, a última estrela. A última estrela que brilhou. Nós tivemos estrelas brilhando durante toda a noite que se discorreu, desde o início das eras até o término das eras. Em cada momento nós vimos o brilho daquela estrela chamada Paulo, aquela estrela chamada Irineu, Martim, e em cada estação vendo o brilho de uma estrela. Mas quando a noite vai se passando e o dia vai chegando, chega um momento em que o dia vem entrando, tem aquela estrela que insiste em permanecer um pouco mais, a estrela da alva. E ela fica ali insistindo, até que a luz do sol faz com que a sua luz desvaneça. Assim, Deus enviou em cada estação. Na escura era, Deus enviou o mensageiro Columba. Naquelas eras tão negras, tão escuras, Deus enviou aqueles mensageiros, e eles foram aquela luz para aqueles que caminhavam à noite e poderiam se guiar pela luz daquela estrela. Mas quando a noite passou, Deus enviou o último mensageiro, Deus enviou a última luz. E quando ele cumpriu o seu ministério, ele disse: olha, Deus tem que fazer algo, porque o que eu tinha para fazer eu já fiz, aquilo que eu tinha para entregar eu já entreguei, a mensagem que eu tinha para entregar eu já entreguei. Quando ele entregou toda a sua mensagem, Deus veio, através dele o Filho do Homem se manifestou, abriu-nos a palavra, e importa que ele cresça, e o Filho do Homem tem crescido desde então. A luz do mensageiro diminuiu, até que não necessitou mais dele. Ele cumpriu o seu ministério, foi levado. Em 1965 ele retornou ao lar, mas nós estamos vivendo neste grande shalom, neste grande novo dia, onde a luz tem brilhado, onde o sol tem brilhado, o sol, o Filho, tem brilhado neste dia, e nós estamos debaixo desta luz. No parágrafo 98, o profeta nos diz assim: não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. Não pode haver a luz da igreja pentecostal, luz da igreja de Laodiceia, não pode haver. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando o igrejismo de sua luz da palavra. Luz da palavra prometida desta hora em que estamos vivendo. Esta é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere, é melhor entrar agora mesmo, enquanto existe chance de entrar. A palavra é luz quando ela é vindicada. Até a palavra prometida para o dia ser vindicada, então não é luz. Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e não existisse o sol, não teria sinal de luz. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, quando Deus prometeu um Messias, o Messias veio. Então, a sua palavra foi cumprida e ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu Noé,
e ele prometeu os outros, e assim por diante. Eles foram a luz da hora. Olha que coisa maravilhosa de nós vermos isso. Enquanto a palavra não é manifestada, não é feita carne, ela não é luz. Ela é uma promessa. Se Deus dissesse, como disse o profeta, se Deus dissesse, haja luz, e aquele intervalo entre Deus falar e a luz chegar, teve um intervalo ali, mas de repente a luz veio. Quando a luz veio, aquilo vindicou a palavra falada. Quando a palavra é manifestada em carne. Nós estamos vivendo os tempos mais escriturísticos que pôde se viver em todos os tempos. Nós estamos vivendo o tempo da consumação do plano de Deus. Nós estamos vivendo o tempo em que toda a palavra está se fazendo carne. Toda a palavra se fazendo carne através de um povo. Esta é a mensagem que nós temos recebido. Por isso Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta para restaurar as verdades que estavam escondidas na palavra, que por todas as eras denominacionais não foram abertas, mas neste dia foi aberto e foi vindicado. Deus veio para revelar os mistérios que estavam escondidos, e esses mistérios estão sendo vivificados através de um corpo, através de uma noiva. E como disse o profeta, talvez as pessoas não queiram dar atenção a isso, a obra de Deus que está se desenvolvendo hoje. Talvez não queira, mas lá na frente, para conseguirem se salvar, vão ter que dar a vida por isso que está sendo pregado hoje, pela mensagem que está sendo pregado hoje. Mas, pela graça de Deus, nós temos recebido esta palavra, recebido esta mensagem, e esta mensagem está nos transformando. Aquilo que nós recebemos está nos transformando, nos tirando da condição que estávamos para a condição que estamos indo. Da condição que estávamos, à condição de um corpo glorificado, sendo transformados pela renovação do vosso entendimento, para que entendamos qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós. A festa das trombetas, desde o parágrafo 113 em diante, nós lemos assim: Agora como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça o seu esposo, conheça o seu companheiro, a palavra revelada. É por isso que tem de acontecer. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley e os pentecostais e os demais. A Escritura diz que não foi. Mas isto virá. Esta é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda acontecerá. Que grandiosa palavra! Nós estamos vivendo na era em que a sua vinda acontecerá. Não estamos vivendo numa era batista, numa era metodista, numa era pentecostal. Nós estamos vivendo numa era em que a sua vinda acontecerá. Nós estamos vivendo na era do rapto. Por isso, uma mensagem de rapto, por isso, a mensagem que Deus tem nos enviado. 115. Mas isto virá. Esta é a promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda acontecerá. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com o seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação. A palavra. Nós devemos ser os filhos da luz, e é a luz e é a palavra e a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne
é a luz da era. Quando vocês a veem, esta é a Bíblia, assim diz o Senhor. A palavra que se fez carne é a luz da era. A palavra se fez carne, Malaquias capítulo 4, se fez carne. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, se fez carne. Porém, à medida que deixou de ser feito carne, já não é mais luz para o dia em que nós estamos vivendo. Malaquias capítulo 4, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, não está mais em carne. Estava na carne de William Marion Branham, hoje não está mais em carne. Hoje o que está em carne é uma noiva. Esta é a palavra deste dia, esta é a luz, a mensagem que nós temos recebido, uma mensagem de rápido, uma mensagem de transladação. 119. Ela tem de estar identificada com ele. Somos convidados a ser filhos da luz, que andemos na luz. Recordo-me aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma reunião. Do lado de fora, depois que eu tinha saído da igreja, havia um ancião de pé, com uma lanterna na mão. Ele pertencia a uma igreja que não crê em cura. E assim por diante. Disse: eu discordo do senhor, irmão Branham. Eu disse: bem, o senhor tem o direito de fazê-lo. Ele disse: o senhor veja, eu não aceitarei nada a não ser que eu o veja. Eu tenho de ver isso bem claramente. Eu disse: então o senhor alguma vez viu Deus bem claramente de pé diante do senhor? Naturalmente, ele não cria em visões e coisas tais. Ele disse: não. Ora, eu disse: então o senhor não é um crente, senhor. Eu não posso falar com o senhor. Está vendo? Está vendo? Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos nisso. Ele disse: como o senhor deduz isso? Ele disse: venha cá à casa comigo e falaremos esta noite. Eu disse: não posso, eu gostaria. Onde o senhor mora? Ele disse: o senhor vai por esta montanha aqui. Eu disse: como o senhor vai chegar lá? O senhor não vê sua casa? Sim. Ele disse: bem, há um caminho que passa pela colina. Eu disse: o senhor não vê o caminho? Ele disse: bem, eu tenho uma lanterna. Eu disse: a lanterna não dará luz diretamente sobre a sua casa. Oh, não, mas aquele caminho levará até a casa. Mas essa lanterna somente dará luz para um passo de cada vez. Caminhamos na luz formosa, um passo de cada vez. Senhor, aproxima-nos mais dele. Sim, filhos da luz, aceitem sua palavra. Mantenham-se caminhando e observem mais ser revelado. Não deixe, não importa o que alguém diga, fiquem ali mesmo. Com isso, apenas continuem caminhando com isso. Observem isto, expor-se e revelar-se a si mesmo. A palavra é uma semente no tipo certo de solo produzirá segundo a sua espécie. Simplesmente continue caminhando. Foi isso que o irmão Branham estava mostrando para aquele senhor cético, dizendo, ele disse: não, eu só vou crer naquilo que eu posso ver, claramente. E o irmão disse: você vê a sua casa? Não, eu tenho uma lanterna e eu vou conforme eu vou andando, a lanterna vai clareando a frente e é assim que eu faço. Bem, é isso que devemos fazer. A luz de ontem clareou o caminho de ontem para não tropeçarmos ontem. Se não tivéssemos luz ontem, teríamos tropeçado e caído no escuro ontem e hoje não estaríamos aqui. Tudo o que passou foi necessário para que chegássemos até aqui. Mas nós estamos vivendo da luz deste dia. Nós estamos vivendo da luz desta era, da era que Deus proporcionou para o seu povo, do dia em que nós estamos vivendo. A luz desse dia
Não é uma luz batista, não é uma luz metodista, não é uma luz pentecostal. A luz deste dia é a revelação da palavra. São estes 7 selos revelados, dando fé de arrebatamento para a igreja, dando fé de rapto para a noiva, unindo o corpo à cabeça, nos unindo nesta grande era, a era do rapto, a era do arrebatamento. Temos recebido esta mensagem, temos recebido esta palavra, e é esta palavra que está nos transformando. O que aconteceu lá atrás, por que eles não reconheceram a Jesus? Por que não reconheceram o seu ministério totalmente vindicado em toda a Bíblia? Porque eles ficaram dando atenção àquilo que o seu sacerdote falava e aquilo que o outro falava e assim por diante, eles não puderam reconhecer. Mas aqueles que foram treinados segundo as Escrituras puderam reconhecer. O filho de Jonas treinou os seus filhos dizendo: o Messias há de vir, o Messias há de vir. Quando o Messias veio, o seu filho Pedro pôde ver Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, que foi instruído por seu pai, pôde captar a luz do dia e pôde ver quem era aquele que estava falando com ele, que estava o convidando para o seguir. Assim, todos eles que foram instruídos, que tiveram ouvidos para ouvir, como a mulher do poço, que disse: sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas. Sabemos que quando o Messias vier, estas coisas acontecerão. Sabiam o que estava prometido para a sua era. Da mesma maneira, nós sabemos o que está prometido para a era em que estamos vivendo, para a estação em que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo de uma luz passada, nem de uma luz futura. Nós estamos vivendo a luz deste dia. A luz deste dia chegou. Levanta-te, resplandece. Resplandece esta luz, porque esta luz veio e entrou para dentro de você, para dentro da noiva. Como disse o profeta, Noé foi a luz do seu dia. Moisés foi a luz do seu dia. Hoje, a luz deste dia é a palavra que está dentro de um corpo, a palavra que está dentro deste corpo noiva desta hora. Então, você está resplandecendo sobre as trevas. Levante, resplandeça assim a vossa luz. Que Deus vos dê uma abençoada semana e que você possa resplandecer esta luz por onde quer que você for. Que a luz de Cristo esteja com você, a luz da palavra esteja resplandecendo através de você, que você seja aquela luz posta no veladouro que ilumina toda a casa, que resplandecemos a luz do Senhor, a luz da palavra, e é esta palavra que nós temos recebido para esta hora. Deus vos abençoe, Deus vos conduza nesta semana, é a nossa oração, é o nosso desejo. Deus seja com cada um. Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Shalom.